Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Armac Locação para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Armac, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, porque se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Aragão, CEO da Armac. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu queria começar esse comentário, antes de passar a palavra para o Pedro, para ele tocar os resultados, agradecendo a todos que fizeram esse resultado de 2021 acontecer. Quem trabalha na Armac sabe que não foi fácil chegar até aqui. Não é todo ano que uma empresa multiplica seu tamanho por quase 4 vezes. E com certeza não é todo ano que você faz isso mantendo um bom patamar de rentabilidade, dando lucro. Faz isso no mesmo ano que você abriu seu capital, né? O IPO é um processo muito demandante também. Então, do meu ponto de vista, 2021 foi um ano extraordinário. E eu queria pegar esse momento para agradecer a todos que trabalham aqui, as famílias de vocês também, pois nada teria sido possível sem a luta diária, o sacrifício de vocês. E para mim é uma honra estar do lado de vocês nessa jornada, que está só no começo. E, de fato, a gente vê essa jornada como muito no começo mesmo. O Brasil é um país continental, líder na produção e exportação de produtos agrícolas e minerais, e as demandas pelos nossos serviços nesses setores elas são muito profundas. A nossa atividade ela é muito crítica para quem está produzindo no agronegócio ou na mineração e outros setores. E, além disso, a gente tem um papel crucial em apoiar os clientes que estão investindo para construir o Brasil. O desenvolvimento de infraestrutura de saneamento, energias renováveis, ferrovias, rodovias e portos são todas infraestruturas que dependem de uma forma eficiente de acesso a máquinas. E é assim que a gente entende a nossa missão. E considerando que a nossa frota hoje representa menos de 1% da frota em operação no Brasil, a gente entende que essa missão está realmente só no começo. Para 22 em diante, nossa prioridade continua a mesma, é cumprir a nossa missão, crescendo de forma responsável, criando relacionamentos duradouros com nossos clientes e fornecedores. E para isso é muito importante manter o foco no desenvolvimento interno das pessoas que fazem isso acontecer e 100% nas necessidades dos clientes. Por fim, eu agradeço a confiança de todos depositada no nosso trabalho, por aqueles que trabalham aqui. Com isso, eu passo a palavra para o Pedro Lemos, que vai conduzir a apresentação dos resultados. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Iniciando então a apresentação, peço a todos para irem ao slide 5, onde abordamos a nossa frota e os investimentos do ano. Nós encerramos o ano de 2021 com uma frota para locação de 6.225 equipamentos, composto por máquinas linha amarela, plataformas elevatórias, empilhadeiras, geradores, caminhões, entre outros. Desse modo, ao longo do ano, adicionamos 5.179 equipamentos à nossa frota, multiplicando por 6 os 1.046 equipamentos que tínhamos ao fim de 2020. Nesse ano de 2021,
nós realizamos a aquisição de 2 companhias, a RCB, focada em plataformas levatórias, e a Balco, focada em empilhadeiras. Ambas as operações estão em linha com a estratégia de longo prazo da Armac de expandir seu portfólio de equipamentos, oferecendo uma plataforma one-stop shop para seus clientes. Nesse quarto trimestre, nós investimos um total de 465 milhões, incluindo a aquisição de 253 milhões da Balco. Considerando apenas o CAPEX orgânico, o total foi de 212 milhões, o equivalente a um CAPEX mensal médio de 71 milhões. Desse modo, finalizamos 2021 como um todo com um investimento total de 1,1 bilhões, 4,8 vezes o quanto investimos em 2020, um patamar bem superior aos 650 milhões, que era a expectativa quando realizamos o IPO. Seguindo para o próximo slide, como resultado dessa expansão da frota e da manutenção da nossa produtividade, a receita bruta do quarto TRI de 21 atingiu 185,5 milhões, representando um crescimento de 69% em relação ao terceiro TRI e de 315% em relação ao quarto TRI de 20. Realizando o exercício ilustrativo, caso anualizássemos essa receita, teríamos uma receita bruta na casa de 742 milhões. No ano como um todo, a receita bruta foi de 431,6 milhões, crescimento de 249% em relação a 2020. No gráfico à direita, podemos observar a quebra da nossa receita de locação por tipo de cliente, sendo 66% por locação a setores de atividades perenes, compostos, entre outros, pelos setores do agronegócio, mineração, florestal, bebidas e comidas. Os outros 34% são compostos por locação ao setor de infraestrutura. Essa proporção setorial está em linha com a estratégia de longo prazo da companhia. Seguindo para o slide 7, apresentamos o lucro bruto e o EBIT. O lucro bruto, ajustado no quarto TRI de 21, atingiu 77,3 milhões, e a margem bruta foi de 46,8%, uma queda em relação a 52,5% do terceiro TRI de 21, em linha com o quarto TRI de 20. No ano completo, o lucro bruto ajustado atingiu 186,7 milhões, crescimento de 266,7% em relação a 2020, com a margem bruta subindo de 45,9% para 48,5%. Passando para o EBIT ajustado, esse atingiu 53,5 milhões, crescendo 29,8% quando comparado ao terceiro TRI de 21 e 276% ao quarto TRI de 20. Já no ano, o EBIT ajustado atingiu 141 milhões, crescimento de 245,6% em relação a 2020, com a margem EBIT mantendo-se relativamente constante. Seguindo para o slide 8, apresentando agora o EBITDA ajustado e o fluxo de caixa operacional. O EBITDA ajustado atingiu 77 milhões no quarto TRI. Novamente, caso anualizássemos esse número, teríamos um EBITDA ajustado na casa de 308 milhões. Analisando a margem EBITDA, essa foi diretamente afetada pela aquisição da Balco, que operava com uma margem inferior a 30%. Realizando um proforma da margem do terceiro TRI de 21, 53,5% da Armac e 29,4% da Balco, iniciamos o trimestre com a base de margem consolidada de 45,7%. Em cima dessa base, obtivemos um ponto percentual de margem advinda de ganhos de eficiência, fechando o trimestre com uma margem de 46,7%. Já no ano de 2021, como um todo, o EBITDA 5,6 milhões, crescimento de 273% e com uma margem EBITDA de 50,8%.
em linha com o ano de 2020. Passando agora para o fluxo de caixa operacional gerencial, que foi de 23,7 milhões no quarto TRI de 21, representando 31% do EBITDA ajustado. Já no 21, o fluxo de caixa foi de 134 milhões, o que representa 68% do EBITDA ajustado versus 95% em 2020. Essa piora da conversão do EBITDA para fluxo de caixa operacional se deu principalmente por consequência do rápido crescimento da companhia, que impactou o prazo médio de recebimento de clientes e o prazo médio de pagamento de fornecedores de máquinas. Seguindo para o slide 9, apresentamos o lucro líquido e o lucro líquido caixa. Nesse trimestre, temos um impacto negativo do resultado financeiro no lucro, devido ao aumento planejado da alavancagem da companhia e do aumento da Selic. Assim, o lucro líquido caixa ajustado foi de 52,8 milhões, com uma margem de 31,6% no quarto TRI de 21, e 137 milhões em 2021 como um todo, com uma margem de 35,2%. Já o lucro líquido ajustado atingiu 25,9 milhões no quarto TRI, crescendo 17% quando comparado ao terceiro TRI de 21 e 264% ao terceiro TRI de 20, quarto TRI de 20. A margem líquida atingiu 15,5% versus 22,4% no terceiro TRI de 21 e 17,7% no quarto TRI de 20. No ano, o lucro líquido ajustado foi de 66,6 milhões, crescendo 280% em relação a 2020, com a expansão de margem para 17,1%. Avançando agora para o slide 10, vamos abordar o nosso endividamento. Ao longo de 2021, tivemos uma captação líquida de 1,8 bilhões de reais, sendo a principal a segunda emissão de debêntures, realizada em dezembro, no montante total de 1 bi, um prazo de 7 anos e cupom de CDI mais 2,5%. Essa emissão foi essencial para financiar o CAPEX de 2022 e melhorar o nosso perfil de dívida, que em um ano teve seu custo médio reduzido de CDI mais 7,7% para CDI mais 3,3%. Isso é o prazo médio estendido de 27 meses para 48 meses. Desse modo, a dívida bruta encerrou o quarto TRI de 21 em 1 bilhão 979 milhões e a nossa posição de caixa em 1 bilhão 668 milhões, resultando em uma dívida líquida de 311 milhões e um índice de alavancagem de 1,6. Um nível bastante confortável para seguirmos com o nosso plano de crescimento em 2022. Agora, passando para o slide 10, apresentando nossos indicadores de rentabilidade. Em 2021, o ROIC ajustado foi de 31,6% versus 37,9% em 2020. Já o ROI ajustado foi de 25% versus 60% em 2020, sendo essa queda em grande parte reflexo do aporte recebido no IPO. Com esse slide, encerramos a nossa apresentação e gostaria de agradecer a participação de todos e nos colocar à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, digite *1 em seu telefone. E se a qualquer momento sua pergunta for respondida, digite *2 para se retirar da fila. Nossa primeira pergunta é de Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado aí pelo call. E parabéns pelos resultados de 2021 como um todo. Duas questões do meu lado aqui, Fernando, Lemos. Primeiro,
lendo aqui o release, né, e comentando um pouquinho sobre a evolução de mix de contrato, chamou a atenção aqui esse interessante ganho no mix de contrato, né, com um ciclo longo, ganhando um pouquinho de relevância no todo, que né, a gente entende ser o produto mais rentável aí de vocês, né? Queria saber se isso aqui tem alguma dinâmica do asset sharing, por vezes, perder um pouco de espaço nesse ciclo de contratação mais longa, falta de veículos, ou se é também, por exemplo, o próprio impacto da Balco aqui, que só tem contrato ciclo longo, enfim, só para saber o que impactou um pouquinho essa mudança de mix de contrato aí, né, e jogar a luz um pouquinho sobre o que é o recorrente aí. E segundo ponto, pessoal, bem interessante esse comentário de vocês aqui no release sobre a estratégia para 2022. Achei muito coerente, muito lúcido aqui a questão de pensar, né, como expandir esse mercado de linha amarela no Brasil. Queria que vocês comentassem um pouquinho, quando você fala ali otimizar risco, retorno e garantir crescimento da companhia, Fernando, o que exatamente você quer dizer com isso? E, né, pessoal, se vocês puderem ajudar a gente a entender um pouquinho qual que é o nível de CAPEX, investimento razoável, né, e que vocês acham saudável para a companhia, até para o mercado investidor aqui já ajustar a expectativa também. Acho que seria importante um pouco dessa luz aí de nível de CAPEX para 2022, tá? Pessoal, é isso do meu lado aqui. Obrigado, tá? Ok, obrigado, Lucas. Fernando aqui. Então, sobre o mix, tem mix de clientes, né? A gente tem dois impactos. Um deles é a aquisição da Balco, que tinha um perfil de carteira de clientes bastante focado em contratos de longo prazo, em setores até complementares aos nossos. Então, foi uma aquisição que trouxe muito mais perenidade, longevidade para o nosso fluxo de caixa, mas tem também um pipeline muito forte de venda de contratos de longo prazo, de máquinas de linha amarela mesmo. Então, é a combinação dos dois fatores, o inorgânico, mas um orgânico também que, na margem, ele está fechando um 65-35, né, no orgânico hoje. Então, são a combinação dos dois fatores. Sobre a estratégia de longo prazo, eu acho que você tocou num ponto bom que a gente expressou ali no comentário de administração no release, que é o fato de que a nossa empresa, ela, de certas maneiras, da maneira que mais despretensiosa possível, né, a gente, de certa maneira, está construindo alternativa de locação para o usuário de máquina, né? Era um mercado muito dependente da compra do ativo, por diversos fatores históricos. Então, tem toda uma mudança cultural acontecendo nas empresas que se tornam nossos clientes. E é sempre um momento importante essa decisão para os nossos clientes. Ele está colocando uma parte crítica da operação dele sobre os nossos cuidados. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, tem que prestar muita atenção na qualidade do serviço, tem que continuar focado no cliente. Então, o crescimento, né, a velocidade de crescimento, ela passa a ser, sim, um produto da nossa capacidade de manter a experiência do cliente muito boa. Porque se você deixar ela piorar com a aceleração do crescimento, né, então crescer a qualquer custo poderia piorar ali a experiência do cliente, essa penetração da locação que está justamente no começo da jornada pode ser prejudicada, e aí isso sim vai custar muito crescimento a longo prazo, né? Então, no final, é uma estratégia que, na nossa visão, maximiza o crescimento no longo prazo da empresa. Você tomar cuidado com o cliente, com a experiência, etc. Qual é o volume que a gente é capaz de fazer? Assim, essa já é uma pergunta. A Armac ela tem o hábito bom de se surpreender consigo mesma, né? Então, as pessoas elas gostam de desafio, né? Elas não estão aqui para fazer o normal, o médio. Então, quando a gente fez o IPO, a gente projetava um CAPEX em 2021 de 650 milhões e acabou investindo quase 1,2 bi, né? Então, mas isso veio porque a gente percebeu que as condições operacionais estavam aqui para a gente fazer isso com qualidade, construindo relações duradouras. Indo para frente, eu acho, tivemos um ano de 1,1 bi, né? Então, algo muito acima disso, com certeza está numa faixa superior aí do que a empresa operacionalmente é capaz de lidar nesse momento, e a gente vê todas as questões ali no release com certas ressalvas, né, um objetivo de crescer a qualquer custo, ou de ver CAPEX como um fim em si mesmo, né, e perseguir um número X. Então, a gente não dá guidance, né, a gente vai fazer o que der para fazer,
mantendo as relações com os clientes muito boas. E eu acho que olhar para o passado é uma pista do que a empresa é capaz de fazer, né? E aí a gente vai melhorando essa capacidade ao longo do tempo. Eu acho que isso que é a estratégia que maximiza o crescimento a longo prazo e não só de um ano, né? Maximizar crescimento de um ano seria muito fácil. O difícil é maximizar onde a gente vai estar em 2032. E nesse contexto, acho que a estratégia que a gente descreveu ali no release é a mais apropriada. Perfeito, Fernando. Obrigado aí, pessoal. Bom dia. Obrigado você, Lucas. A próxima pergunta é de Lucas Esteves, do Santander. Bom dia, Fernando, Pedro, parabéns pelos resultados. Queria que vocês comentassem um pouco sobre o status do processo de integração da Balco, se vocês continuam confiantes em entregar as sinergias que vocês previram inicialmente, e caso positivo, em quanto tempo vocês acreditam que a margem consolidada da Armac poderia retornar ao nível normalizado? Perfeito. Lucas, a integração ela foi bem sucedida, então os sistemas estão integrados, as pessoas estão integradas. É claro que é uma empresa com 1.500 pessoas, você tem diversas partes do processo de integração que elas continuam em evolução, principalmente do ponto de vista de verticalizar o modelo de negócios da Balco. As sinergias estão vindo, mas, de novo, é uma empresa, a nossa, né, ainda em crescimento early stage, né? Então a gente ainda está no jogo de multiplicar o nosso tamanho, a gente ainda não está no jogo de crescer alguns percentuais. E quando você está nesse momento, a gente também toma cuidado de não ficar obcecado por margem no curto prazo, porque se você se torna obcecado ali por um certo patamar de margem no curto prazo, você deixa de investir na construção de estruturas que vão te ajudar a chegar onde você quer daqui a 10 anos. Então, e são diversas estruturas que vocês podem imaginar. Então, a gente vê potencial de ganho de margem, mas a gente não está obcecado por fazer isso a qualquer custo, sacrificando o potencial de crescimento de longo prazo, né? Assim, chegar onde a gente quer chegar em 2032 ou mais é a prioridade. Então, a gente precisa construir as bases. Então, algum ganho de margem é possível, mas não é uma obsessão nesse momento. Perfeito, Fernando. Se eu puder fazer só um follow-up em relação também ao crescimento inorgânico, se eu puder comentar um pouco sobre como está o ambiente competitivo para os players menos competitivos da indústria, né? Se vocês acreditam que essa conjuntura abre oportunidades interessantes para novas aquisições, ou se vocês ainda estão focados em finalizar essa integração da Balco e não estão olhando esse vertical nesse momento. Perfeito. A gente está sim, continua ativo, olhando e estudando. A situação competitiva está favorável para empresas que têm acesso a capital, que estão capitalizadas, uma estrutura de capital boa, que tem escala. Todos esses fatores ajudam muito em momentos como o que a gente está agora, em termos de custo de capital e ambiente. Então, a gente vê a competição enfrentando esse vento contra, o que sim gera oportunidades, né? O grande desafio é equilibrar o retorno marginal que a gente tem na alocação de capital orgânica com as aquisições de empresas, né? O mercado de equipamentos usados, ele subiu bastante de preço nos últimos meses, por conta das restrições de fabricação, um lead time alto dos fabricantes de novos, e essa alta no preço do usado, ela faz com que, de certa maneira, o empreendedor tenha uma visão de valor da empresa dele, que vai acabar não condizendo com o retorno marginal que a gente precisa para justificar uma aquisição, né? Ou seja, acaba sendo melhor comprar máquinas novas mesmo e crescer organicamente. Então, o equilíbrio desses fatores nesse momento fez com que a gente, desde a Balco, não avançasse em nenhuma discussão, mas é o nosso papel. A gente tem uma carteira de discussões grandes que a gente se atualiza recorrentemente, e ao longo do tempo talvez essas condições que eu acabei de citar elas mudem, e aí isso seja viável, mas nada na perspectiva de curto prazo. Perfeito, Fernando. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. A próxima pergunta é de Gabriel Rezende, do Itaú BBA.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Parabéns pelo resultado no quarto TRI e pelas conquistas aí ao longo de 2021. Duas questões aqui. A primeira, um follow-up na pergunta do Marchiori. Vocês também pontuam outras duas grandes iniciativas para 2022 relacionadas à governança e inovação. Se vocês puderem comentar um pouquinho os detalhes disso, o que a gente pode esperar, o timetable disso para 2022. Segunda questão sobre o working capital, vocês comentaram, a gente viu no número um aumento de prazo de fornecedores, uma diminuição de prazo de fornecedores e um aumento para recebimento de clientes. Queria entender se foi algo pontual, sazonal do TRI, ou se tem alguma coisa aí por trás dessa dinâmica. Obrigado. Ok, obrigado, Gabriel. Bom, então, em termos de governança, né, assim, de novo, para você crescer sustentavelmente por décadas, que eu acho que o nosso mercado endereçável permite sonhar com isso, você precisa ter uma empresa robusta do ponto de vista de controles, de processos internos, de governança. Então, eu não vou citar uma ou outra iniciativa, mas a gente está revisando tudo no que concerne a governança, processos internos, controles, para tentar caminhar para as melhores práticas de mercado, que a gente entende que robustecer esse lado da empresa é sim super crítico para o nosso sonho grande, né, para chegar onde a gente quer chegar no longo prazo. Então, eu não vou citar nada específico, mas ao longo de 22, algumas frentes de governança serão robustecidas. Em termos de capital de giro, a gente, bom, em primeiro lugar, né, eu acho que do meu ponto de vista como empreendedor, eu estou acostumado a, quer dizer, aportar capital de giro quando a empresa está crescendo tão rápido, né? E isso acontece por N razões, né? O próprio prazo que a gente tem com os nossos clientes, né? Os nossos clientes são grandes empresas, uma boa parte da carteira. Essas grandes empresas têm um prazo de pagamento um pouco mais elevado do que aquele pequeno cliente. Então, a qualidade de crédito é muito boa, mas você acaba aportando aquele capital e os nossos fornecedores são grandes fornecedores de máquinas, etc. Então, é de fato uma dinâmica de capital de giro em que quando você acelera muito o crescimento, você tende a aportar algum capital. Tem um fator que vale a pena ser mencionado, que a curva de crescimento também adiciona, que são os novos clientes, né? O número de novos clientes na base é muito grande mensalmente, né? E o nosso cliente, ele tem uma excelente qualidade de crédito, mas para ele pagar a nossa empresa, ele quer que a gente, assim, você tem que estar no estado da arte de processo, controle para aquele faturamento. Cada cliente tem os seus requisitos, os documentos que você tem que trocar com ele, as comprovações que você tem que fazer, e cada caso é um caso. Então, a construção desse padrão naquele primeiro faturamento para aquele novo cliente, é óbvio que ela é um pouco mais demorada do que quando aquele primeiro cliente entra em velocidade cruzeiro. Então, esse fator também contribui, que faz com que a gente aporte capital de giro quando está acelerando bastante o crescimento. Mas dito isso, essa é uma frente que a gente tem trabalhado bastante para otimizar, para melhorar os nossos processos internos e tentar ser criativos, a tecnologia para agilizar bastante esses processos e enxugar um pouco esse prazo, né? Talvez não enxugue a ponto de vista da gente se tornar capital de giro negativo. Eu acho que pela dinâmica do tipo de cliente que a gente serve, isso não é possível. Mas é possível melhorar, sim, na nossa visão. Tá certo, Fernando. Obrigado. A próxima pergunta é de Jorge Lourenção, do Morgan Stanley. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço para fazer as perguntas. Parabéns pelos resultados também. A minha primeira pergunta é para ganhar um pouquinho mais de granularidade no ritmo de investimento de vocês. É só pedir se vocês pudessem explorar um pouquinho desse CAPEX médio mensal orgânico do quarto TRI de 2021, como foi a evolução mensal e também se vocês puderem dar um pouco de cor de como tem sido a evolução mensal do CAPEX orgânico agora em janeiro e fevereiro também seria ótimo. Essa seria a primeira pergunta. Muito obrigado. Ok, Jorge. Assim, foi bem distribuído o fim do ano passado. Dezembro é um pouco mais fraco, mas também não foi nada tão substancial, foi relativamente bem distribuído. A gente
a gente não vê o orgânico como um investimento diferente do M&A, né? A empresa investiu mais de 400 milhões, então é uma massa de trabalho na administração que você tem que fazer com responsabilidade, porque senão o cliente sofre, né? Então, a gente vê as coisas da mesma maneira, então foi um trimestre de muito investimento, o quarto trimestre. E para 2022, assim, eu não queria me perder um pouco no ruído do curto prazo, né? Então, do que eu investi em janeiro, fevereiro, eu acho que isso faz muito pouca diferença na construção de uma empresa boa no longo prazo, né? De uma empresa que componha retornos para o investidor em 10 anos. Assim, eu acho que está indo em linha com o que a gente desempenhou ali ao longo do ano passado, do segundo semestre, né? Porque para a IPO os níveis eram bem mais baixos. E sem surpresa aqui nessa frente, mas assim, não vou entrar em detalhes do mês a mês aqui de 2022. Não, tá bom, super claro. Muito obrigado, pessoal. Aí um outro ponto seria explorar um pouquinho a dinâmica da evolução do retorno sequencial comparada com como vem evoluindo a margem, né? Olhando essa evolução sequencial do retorno, obviamente tem o impacto da entrada da Balco na base de capital com um nível de retorno ou produtividade que ainda não é nível Armac, né? Então, acho que a ideia seria entender um pouquinho o que dá para dar de granularidade nessa evolução sequencial de retorno, né? Como que teria sido talvez uma evolução standalone de retorno ou qual foi o impacto da Balco nessa evolução sequencial, seria ótimo entender isso também. Perfeito. Eu acho que a partir da abertura de margem que a gente fez, dá para ter fazer uma boa construção, uma analítica de qual foi o impacto dessa queda de margem na foto do retorno, né? Porque é só uma foto, é uma foto de um trimestre. E aí nessa foto a gente teve essa influência de uma margem menor por conta da Balco. No longo prazo, a gente tem confiança que o nosso negócio na margem, as máquinas são um negócio de 30% ao ano, né, na margem. Então, assim, eu acho que o M&A, como tinha um porte, a aquisição da Balco tinha um porte importante, ela bagunça um pouco os números no curto prazo, mas conforme a integração acontece, os processos vêm para a mesma realidade, isso pode retornar, mas de novo, a gente não é uma empresa que está obcecada por margem de curto prazo, né? A foto de curto prazo ela não nos interessa tanto quanto o filme de 10 anos. Então, você às vezes para maximizar a foto do retorno no trimestre pode deixar de investir em áreas que precisam de investimento para sustentar crescimento de 3 dígitos. Treinamento, capacitação, formação de lideranças, novos processos operacionais, tecnologia, tudo isso de certa maneira custa margem no curto prazo, mas são reais que você tem de despesa que te retornam dezenas de vezes o valor deles ao longo do tempo em receita. Então, a gente hoje a cabeça é essa um pouco, né? A gente não se perder tentando maximizar o curto prazo e acabar sacrificando essa construção que é realmente estrutural que a gente está fazendo de conversão de propriedade em locação. Então, seria um pouco essa a minha resposta. Então, perfeito, ótimo, super claro também. E aí o último ponto relativo a custo de dívida, né? A gente observa o gráfico de evolução e é legal que tem o breakdown também do que é o spread e o que é o impacto do CDI, né? Fica bem claro, obviamente, que a evolução do custo de dívida para cima ela é basicamente os juros, enquanto que o spread vem caindo, né? Que reflete todo o trabalho de refinanciamento das dívidas caras que vocês vêm mencionando. Então, a ideia seria só entender o que poderia ser um spread razoável, talvez, para 2022, né? Como poderia vir a evolução desse spread para esse ano. E era isso. Muito obrigado de novo, pessoal. Perfeito, muito obrigado. A gente tem uma debenture de 1 bilhão que foi emitida no final do ano passado, que já está negociando no mercado secundário, né? Então ela dá uma boa referência do que pode ser nosso spread para dívidas com duration bem longo. Ela foi emitida, né, a CDI mais 2,5. E aí tem duas frentes aqui para 2022. Uma é, óbvio, continuar melhorando o nosso spread, né, melhorando possivelmente o nosso rating, brigar por isso, que com certeza contribui uma redução no custo de capital.
E um fator que eu gostaria de chamar a atenção em termos de despesa financeira no trimestre, que é uma empresa que hoje está com um excesso de caixa, né, para financiar o investimento que a gente vai ter aí ao longo de 2022, sem nenhum risco de execução. Mas é claro que esse excesso de caixa custa resultado, né, porque você aplica o seu caixa a 100% de CDI ou algo próximo disso, paga PIS/COFINS no rendimento e está tomando dinheiro a CDI mais 3. Então, esse spread desse caixa alto que a gente está carregando, ele é mais uma das frentes na qual a administração decidiu sacrificar um pouquinho o resultado de curto prazo aqui para garantir a execução de um plano de crescimento de longo prazo. Então, eu faria esse ponto sobre a despesa financeira e, em termos de spread, eu acho que a debênture é uma boa referência. Ótimo, muito obrigado de novo, pessoal. Perfeito. A próxima pergunta da webcast é de Lucas Barbosa, do Santander. Bom dia a todos, parabéns pelos resultados e obrigado por pegarem a minha pergunta. Vocês poderiam comentar sobre o racional da readequação de frota da Armac? Quão grande pode ser a venda de usados da empresa nesse ano por conta dessa iniciativa? Perfeito. Lucas, obrigado pela pergunta. Vender máquinas não é parte do nosso core business e da estratégia principal. A gente realmente vê a nossa missão como uma empresa que recicla os ativos, né? E assim ela gera valor para o cliente através de um preço de locação menor e gera valor para a sociedade também, porque você está evitando o desperdício de recurso natural na produção de um bem novo quando aquele pode te servir. Porém, esse processo de reciclagem e reforma completa dos equipamentos, a gente investiu muito ao longo dos anos em conhecimento, em propriedade intelectual, em processo, em estoque de peças, né? E a gente tem competência para fazer isso para uma série de máquinas, né? Uma das nossas vantagens comparativas é ser multimarcas, né? Ou seja, a gente é capaz de reciclar essas máquinas em diversas marcas e a gente, a cada ano que passa, aumenta essa competência. Porém, tem máquinas que estão na nossa frota, que vem de antes do IPO, de um período em que a gente comprava, tinha restrição ao acesso a capital, então acabava comprando de realmente múltiplos fornecedores, às vezes em uma categoria a gente tinha mais de 10 fornecedores, e aí eu tenho máquinas do passado que eu não tenho escala. São modelos e marcas onde a empresa tem hoje 10 máquinas, 5 máquinas, e aí, numa frota que hoje já está em 6 mil ativos, isso começa a perder o sentido, né? Uma complexidade desnecessária. Um nível alto de complexidade é super importante para manter a vantagem comparativa e a barreira de entrada forte, mas se eu tenho 5 marcas naquela categoria, já é o suficiente para ser muito difícil de replicar o que a gente está fazendo. Eu não preciso ter 8, 10 marcas, sendo que aquelas 3 ou 5 adicionais representam 50 máquinas no total só. Então, a gente está aproveitando esse momento do mercado de seminovos muito aquecido para fazer uma faxina nessas coisas do passado que às vezes não fazem muito sentido dentro da frota, em termos de marca e modelo. Vai continuar sendo uma empresa muito multimarca, com diversas marcas e categorias, porém uma empresa que busca a complexidade que faz sentido, né? Onde você tem escala para desenvolver processo e ganhar dinheiro. Onde a gente não tem escala, aquelas marcas e fabricantes onde a gente entende que a gente não vai crescer no longo prazo mais, a gente está buscando tirar da frota em 2022, aproveitando esse momento de mercado de seminovos muito aquecido. Isso não é algo grande, é algo bem pequeno, né? Assim, com certeza menos de 5% do nosso parque de ativo imobilizado, e vai ser feito com muita calma para maximizar o capital que a gente obtém na venda desses ativos. São ativos que hoje estão operando, a maior parte deles, né? Mas, de novo, eles estão lá operando pelo cliente, mas a gente entende que no longo prazo aquela marca, aquele modelo não vai fazer sentido. Então, eles estão lá operando, a gente vai vender com calma ao longo do ano, e é algo relativamente pequeno. A próxima pergunta da webcast é de Yamartine Gomes, da Guardian. Poderia comentar como está agora, em 2022, o nível de utilização das novas máquinas adquiridas no quarto trimestre de 2021? A preocupação
é se o nível de crescimento de ativos não vai gerar capacidade ociosa em um cenário de mercado mais adverso? Obrigado pela pergunta. Bom, a gente não abre o nível de utilização, né? Isso é uma informação estratégica, né? O que a gente tem é a produtividade, que é o quanto de receita a gente extrai de todos os nossos ativos imobilizados. E a produtividade derivada do preço unitário que a gente cobra pelas nossas máquinas, né? O rental rate, e a ocupação, né? Então, se eu cobro 20, mas eu tenho uma ocupação de 50%, tenho ali 10 que vão compor a produtividade, e é esse o número que a gente torna público ao mercado. A gente não tem hoje uma preocupação com utilização, ela está alta, isso seria o que eu poderia dizer. E a preocupação de longo prazo ela não existe por conta do tipo de setores que a gente serve, né? Então, quando 2/3 da receita da empresa vem hoje de contratos de longo prazo em segmentos com atividades perenes, né? Então, agronegócio, fertilizantes, mineração, papel e celulose, entre outros. E são setores ainda com uma demanda muito pujante. Então, e que provavelmente isso não vai mudar, dado que o Brasil tem vantagens comparativas de muito longo prazo nesses setores. Então, isso traz para a gente uma grande tranquilidade, né? Porque a parcela de máquinas que está, de fato, exposta a alguma variação na ocupação, ela é só de 1/3 da frota, e esse 1/3 da frota é muito pequeno frente à demanda total do Brasil por esse tipo de ativo, né? Então, no ano passado, o mercado brasileiro de máquinas vendeu aí, mais de 30 mil máquinas de linha amarela. Nessa categoria, a gente tem menos de 3 mil, então a minha frota total é menor do que 10% das vendas anuais, né? O que quer dizer que a gente tem provavelmente menos de 1% desse mercado ainda. Então, independente do momento econômico, a gente entende que o cliente sempre vai buscar uma maneira mais barata e mais eficiente de usar a máquina, e algum nível de utilização de máquina sempre vai ser necessário, porque é um país que está se construindo, é um país que precisa de saneamento, de rodovia, de ferrovia. Então, mesmo nessa parcela de 1/3 da carteira em que a utilização varia, ainda há um espaço para a gente ganhar market share de maneiras menos eficientes de usar a máquina muito grande. E é esse o nosso foco, né? A gente está pouco preocupado com o ambiente externo, muito mais focado em fazer um bom trabalho dentro de casa. Porque se a gente fizer um bom trabalho, sempre vai ter espaço para ganhar espaço desses concorrentes menos eficientes e maneiras menos eficientes de usar a máquina. Então, essa seria a minha resposta. Senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Aragão para as considerações finais. Ok, bom, muito obrigado a todos pela participação. Tenham todos um bom dia. A teleconferência da Armac Locação está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.